O Caxias do Sul Basquete tem um jogo muito importante na noite desta quinta-feira, dia 5 de março. No Ginásio SESI, um confronto válido pelo NBB, a partir das 7h30 da noite. Os Gambás enfrentam União Corinthians, num clássico gaúcho que promete muita rivalidade, revanche. E o presidente do Caxias do Sul Basquete, Bruno Tronca, é o nosso convidado para falar deste confronto, desse duelo, dessa partida e também para fazer uma avaliação da campanha da equipe na competição. Olá, presidente Bruno Tronca, seja bem-vindo à Mega Conres, tudo bem? E o que esperar para o clássico desta noite entre Caxias do Sul Basquete e União Corinthians? Ainda mais na sequência de jogos em casa. Opa, Ivan, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo Tudo convite certo. aí de bater um papo com nossos torcedores, de ter essa oportunidade num dia tão importante, numa quinta-feira à noite, que a gente vai ter um jogo, o clássico gaúcho, um jogo tão importante, que é um jogo que, independente de onde for, Santa Cruz ou Caxias do Sul, independente da posição na tabela que os dois times estejam, é um jogo importante, é um clássico, né? É aquela atmosfera criada gostosa de querer vencer. E nesse momento específico, a gente vai afunilando o campeonato e as duas equipes estão próximas na tabela, o que distancia os dois times são poucas vitórias, basicamente duas posições na tabela. É um jogo muito, muito importante, é um jogo decisivo até, vamos dizer assim, para o Caxias Basquete, para nossa moral. Nós vínhamos de uma sequência ruim de derrotas, por causa que, na verdade, a tabela, como ela foi sorteada e desenhada, a primeira parte do turno sempre foi confrontos muito difíceis. Se a gente dividisse em 3 partes o turno, a primeira parte é a mais difícil. E agora nós estamos no meio do segundo turno. Então, que seria uma segunda etapa não tão complicada quanto a primeira, mas muito importante, porque tem vários confrontos diretos. Então, a gente vem de uma boa sequência de 2 vitórias, conseguimos ganhar do Paulistano, em casa, fizemos o dever de casa contra o Osasco, um pouquinho de susto, mas faz parte. A equipe está muito motivada, o ambiente está bem light, o ambiente está bem descontraído, isso é importante, mas a equipe do União Corinthians é uma equipe muito capacitada, é uma equipe que tem vários estrangeiros, contratou conforme quis, foi escolher no mercado os jogadores que eles queriam compor o elenco deles, é uma equipe que começou o campeonato um pouco lenta. Então, lá no início da temporada, eles tiveram derrotas que eles não esperavam ter, e nesse momento eles estão querendo recuperar essas derrotas. Então, na visão deles, eles ainda não ocupam uma posição que, teoricamente, era o foco ou o objetivo deles, eles querem vencer para poder escalar a tabela. E nós também temos o mesmo pensamento. No primeiro turno, nós jogamos uma partida muito boa contra o União Corinthians lá em Santa Cruz. Infelizmente, nós perdemos de virada no detalhe. Foi para a prorrogação o jogo por detalhe, e no final do jogo também a gente teve a bola do jogo para vencer nas mãos do Tom ali, e não foi possível. E acontece, faz parte. Tudo é aprendizado. Mas agora, para hoje, no caso, no confronto do versus União Corinthians, para o atual momento, a gente precisa vencer. A gente precisa manter essa sequência muito boa e, principalmente, criar uma certa gordura. Porque, de certa forma, os times que estão à nossa frente abriram umas 2 vitórias de distância, que é muito difícil buscar essa diferença, né? Parece que é só 2 vitórias, não, é complexo, porque tu depende do adversário perder e você vencer. E a turma de trás está tentando nos buscar, principalmente o Cruzeiro e o Rio Claro tiveram reações muito interessantes aí pro projeto deles na tabela. Na virada do ano, de um turno para o outro, tiveram muitas equipes que se reforçaram, e esse se reforçar tem tido impacto e tem aumentado muito a eficiência dessas equipes. Vide o nosso jogo contra o Rio Claro, lá em Rio Claro, que a gente acabou perdendo, e inclusive o União Corinthians também perdeu para o Rio Claro, lá em Rio Claro. Isso mostra que as equipes se reforçaram em relação ao início da temporada. A nossa situação é que no início da temporada a gente já conseguiu deixar o planejamento pronto. A gente já conseguiu fechar um grupo que teoricamente não teria muitas alterações. E as outras equipes foram melhorando com o passar do tempo. Então a nossa previsão aí, ou a nossa intenção para os próximos jogos é conseguir agrupar o maior número de vitórias possíveis. O jogo contra o União Corinthians é difícil, a atmosfera sempre é tensa,
Santa Cruz sempre vem com pelo menos um ônibus cheio de torcedor, que vem gritar, vem fazer barulho, e a nossa proposta aqui é que o nosso torcedor encha o nosso ginásio. Daqui a pouquinho, quando vocês estiverem conosco ali, a gente precisa do fôlego de vocês, do grito de vocês, a gente precisa ter o máximo de torcedor possível, com todo o respeito à União Corinthians, ao Diego, que é o comandante lá do projeto em Santa Cruz, mas é que dentro de quadra nós somos adversários, e a gente quer ganhar, a gente quer vencer, e a gente quer que o mando de quadra prevaleça aqui em Caxias do Sul. Na sequência, depois nós vamos ter jogos também muito difíceis, confrontos quase que diretos com o Mogi, por exemplo, que é um adversário que, infelizmente, eu me refiro isso a semana que vem, né? Dia 9 e dia 11. Que lá em Mogi, no primeiro turno, nosso time estava extremamente desgastado, não tinha mais energia pela sequência de viagens, e a gente não teve fôlego para fazer um confronto assim, equilibrado até o final do jogo. A gente começou bem o primeiro turno, primeiro tempo, primeiro quarto, mas o decorrer do jogo a gente não conseguiu segurar o placar. Então, esse jogo de volta aqui em Caxias do Sul é muito importante, e na sequência Vasco, que é um perigo gigante, porque o Vasco é o último colocado, mas se reforçou também. Então, ele passa aquela falsa ilusão de que é uma vitória fácil. Não é. Lá no primeiro turno a gente já viu isso. Lá no primeiro turno eles já tinham melhorado o garrafão deles e foi dessa forma que eles nos venceram. Tá? Tem culpa do Caxias Basquete ter perdido para o Vasco lá no primeiro turno? Claro que tem. Nós achamos que em qualquer momento nós íamos finalizar o jogo e vencer, e não foi assim que aconteceu. Então jogar contra o Vasco agora é perigoso. É perigoso porque, óbvio, eles não querem estar na lanterna, eles não querem ser rebaixados, e o time, o elenco, não é mais o mesmo elenco lá do início do campeonato. Não adianta o torcedor achar que a gente vai enfrentar o Vasco e passar o trator, como diria o Argel aí no folclore do futebol gaúcho. Então não é bem assim, é uma semana muito decisiva, começando hoje então, com União Corinthians, um clássico que é muito difícil, Mogi e Vasco. Avaliações bem pertinentes do Bruno Tronca, o presidente do Caxias do Sul Basquete, hoje pegando o União Corinthians, 7h30 da noite. A minha corrente vai trazer todas as informações, tendo depois mais 2 jogos, aí sim com a transmissão da Meia Conhece, na segunda-feira, dia 9, às 7h30, diante do Mogi, e na quarta, mesmo horário, 7h30, contra o Vasco. Jogos dificílimos dos Gambás, como relatou o Bruno Tronca, no primeiro turno, as duas equipes acabaram vencendo, tanto o Mogi como o Vasco. O Vasco, que é o lanterna da competição, mais reforçado. Também o Bruno Tronco acabou relatando das vitórias sobre o Osasco e também o Paulistano, nessa sequência de jogos do Caxias do Basquete em casa. O presidente Bruno Tronca, da equipe do Caxias do Basquete, que hoje ocupando a 13ª colocação no NB. O time que já realizou 27 partidas, tendo 12 vitórias e 15 derrotas. Também fazendo nossa avaliação da campanha dos Gambás, o que se pode projetar nessa fase classificatória para os playoffs. Ivan, é sempre interessante todas as colocações que tu faz e pertinente, como eu, como presidente, posso me projetar em relação ao clube. Claro, né? Sempre o torcedor tem uma visão, tem aquela imaginação assim, mais romântica, e o presidente ele precisa conseguir abstrair o torcedor em alguns momentos, né? O coração de torcedor. Então, obrigado pelas essas colocações, obrigado por sempre que tu puxa esses assuntos visando assim a projeção futura. Hoje nós estamos ali em torno da 13ª posição, então quando a gente para pensar em playoffs, o nosso grande objetivo era tentar ficar entre o 10º lugar, sabe? Era brigar para essa posição. Eu acredito que abaixo de 13º nós não ficamos, por uma questão até de aquilo que eu falei anteriormente, de que para uma equipe buscar a outra com 2, 3 vitórias de diferença, tu tem que, além de ganhar, torcer para o outro perder. E no basquete de hoje em dia, tirando a cúpula lá, a ponta da tabela, os 4, 5 primeiros, o restante dos jogos são muito equilibrados. É muito difícil tu pensar que tu vai vencer com facilidade, tu vai tirar essa distância. Então hoje, a gente já trabalha com a hipótese de que 13º é garantido. Classificado nós já estamos,
Tá? Matematicamente ainda não, mas a probabilidade mostra que nós já estamos classificados. 13º, na minha opinião, é a pior posição que a gente consegue se classificar, é disso para cima. E, obviamente, né, então, baseado no que a gente acabou de comentar na minha primeira fala, e baseado no que tu me trouxe agora da tua percepção sobre o playoff, de querer saber a minha visão, a gente imagina que a gente pode brigar ali pelo 9º, 11º lugar. Qual que é a grande diferença desse posicionamento? É realmente escapar talvez dos 4, 5 times mais complicados lá na frente da tabela. É impossível vencer eles? Claro que não, é possível. Ano passado a gente venceu o Flamengo no Rio, a primeira partida, e a segunda partida, infelizmente, escapou a bola da mão do Isaac ali, né? Ele teve o arremesso de lance livre para tentar voltar do Rio de Janeiro com 2 vitórias. Então, impossível não é. Mas claro que sempre é melhor a gente poder jogar a primeira parte de playoff que não seja contra Flamengo, Minas, Franca. Esse ano o Pinheiros, que está muito difícil, apesar que o jogo com o Pinheiros aqui em Caxias mostrou o quanto equilibrado pode ser o campeonato. Eles eram o líder e nós jogamos o jogo inteiro ali no detalhe, assim, né? Sempre buscando o resultado. E, claro, no final não foi possível, mas foi um jogo muito equilibrado. Resultado sempre nos detalhes. Acompanhamos pelo playoffs nessa temporada 2024, 2025, quando pegou o Flamengo, ganhando até no Rio de Janeiro, mas não foi fácil. A gente sabe como que é os playoffs, por isso a necessidade de vitória na competição, de melhorar a sua colocação. Bruno Tronca, presidente do Caxias Basquete, obrigado pela sua participação aqui na Mecon RS. Estaremos hoje, nessa noite de quinta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, para a transmissão de Juventude e Guaporé de Rondônia, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por isso, vamos atualizar todas as informações do Clássico Gaúcho entre o Caxias Basquete e o União Corinthians, que ocorre a partir das 7h no ginásio do SESI. Então eu faço aqui meu último apelo. De novo, obrigado, Ivan, pela oportunidade de participação. E eu faço o último apelo. Torcedor que, se não estivesse encaminhando para o jogo do Jaconi hoje pela Copa do Brasil, e que não sabe o que vai fazer, por favor, vocês sabem sim, vamos lá, vamos conosco, vamos para o ginásio. Daqui a pouquinho a gente está começando o jogo e para nós é muito importante. É o esporte de Caxias prevalecendo, é a programação bem em meio a uma festa da uva do cidadão de Caxias do Sul, ter programação. Então, quem é jaconeiro, quem é torcedor de Juventude, a gente entende que vocês vão estar acompanhando a Copa do Brasil, mas para quem não é torcedor do Juventude e quer acompanhar um basquete, por favor, venham para o ginásio do SESI, daqui a pouquinho está subindo a bola, o juiz vai apitar e é mais uma batalha, mais um jogo difícil que a gente precisa do apoio de vocês. É uma agenda cheia nesta quinta-feira, tendo o Caxias do Basquete diante do União Corinthians, às 7h no ginásio do SESI. Às 8h tem desfile e às 9h30 no Jaconi, Juventude e Guaporé de Rondônia. Portanto, você que está em dúvida e tem possibilidade de ir no ginásio do SESI, hoje às 7h30 tem um Caxias do Basquete enfrentando a equipe do União Corinthians. É um clássico gaúcho. Até hoje na história, pelo NBB, 9 duelos. O Caxias com 3 vitórias, o União Corinthians com 6. Em casa, 4 confrontos. O Caxias venceu 2, o União Corinthians também 2 partidas. O último confronto terminou na prorrogação, dia 17 de janeiro de 2025. O União Corinthians venceu por 77-75. A última vitória do Caxias do Basquete, dia 17 de janeiro de 2023. Vitória lá em Santa Cruz, pelo placar de 74-72. A última vitória em casa, em 2022, no dia 21 de outubro, vitória pelo placar de 68-65. Pelos resultados, percebemos o equilíbrio entre as duas agremiações, por isso é um clássico gaúcho. Terá arbitragem nessa noite de quinta-feira do Jonas de Carlo Pereira,
os fiscais Ramiro Marques Inchauspe e o Fábio Schenberger, o representante do NB, Rodrigo Doneto Kurtz. Por isso, fica o convite, hoje, NBB, às 7h30, o duelo entre Caxias do Basquete e União Corinthians, e a Mega RS vai estar atualizando todas as informações, e posteriormente, na segunda-feira, às 7h30, pega o Mogi com a nossa transmissão, e a Mega RS também transmite na quarta-feira contra a equipe do Vasco, no mesmo horário, às 7h30, direto do ginásio do SESI.